Deus vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 e é tão bom viver assim, com Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus. Estar aqui, vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor as lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder,
Como vamos? Como estamos? Graças a Deus, todos bem? Então, vamos agradecer a Deus por mais essa noite de bênçãos, em que podemos, no conforto do nosso lar, onde quer que estejamos, estarmos agora meditando, falando de Jesus, aprendendo um pouco mais, para compreendermos tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, como também a nossa intimidade espiritual. Quanto mais estudarmos, quanto mais pensarmos sobre as coisas de Deus, mais fácil fica para nós, aceitar, compreender e viver esse momento de transição que nós todos passamos. Então vamos acender as nossas lanterninhas, avisando a Jesus que nós já estamos aqui, prontos para o trabalho dessa noite. Agradecemos a presença de toda a espiritualidade amiga, especialmente do nosso patrono do grupo, Jerônimo Mendonça, acompanhado de irmã Sheila e tantas outras mentes espirituais que se dedicam ao Eva. Muito obrigada, especialmente os que fazem a segurança, os que mantêm o Evangelho, vida e amor no ar. Graças a Deus, que Deus recompense a cada um com muitas bênçãos de mais serviço no bem. Então rogamos a Deus uma noite abençoada, que Maria nos proteja, que os nossos anjos guardadores estejam a postos, e que aqueles que vierem em nome de Jesus sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, que possamos todos sair daqui melhores do que chegamos. Que Deus seja louvado. Pedimos permissão para começar o Evangelho 427. É isso? 8. 428. Amém. Alô, alô, meu povo. Boa noite. Salve Deus, salve Jesus. Estamos aqui mais uma vez, 3 de junho de 2021. Salve o Eva 428. Gente, a Alice já perguntou aí, mas eu fiquei atualizando umas coisas aqui para colocar a transmissão no ar. Vocês estão tudo bem? Tudo certinho, como diria lá no Goiás? Espero que sim, né? O som está chegando bem, a imagem, pelo menos eu estou observando aqui, está tudo normal, né? A gente fica sem retorno da transmissão, né? O único som que a gente tem é aqui do ambiente, que é bem baixinho, né? Mas pelo jeito tá beleza, né? Alguns aí só que estavam com problemas, mas são problemas bem particulares aí. Então, temos aniversariantes hoje aqui, ó. Não é por onde que eu começo, vou em ordem alfabética. É justo, né? É. Ana Fátima Romano Santos. Parabéns, Ana Fátima Ana. é lá do início, hein? O Juan Rodrigues, é filho da Sônia Rodrigues. Parabéns, Juan. Tá completando 30 aninhos hoje. Eu estava achando que era criança. 30 anos, É uma criança, jovens, né? é uma criança. Um jovem adulto. E a dona Tereza Aparecida, também comemorando era aqui hoje no Parabéns, Eva. dona Tereza. Muito bem, vamos lá agora para o nosso alô, alô, como sempre, né? Sempre que possível, lembra disso, viu, gente? Sempre que possível. Nós temos aqui algumas fotinhas de evangelistas aí. Essa mulherada vai tomar conta do mundo mesmo, eu já vi, ué. Vai, né? Cadê os maridão que não tá me mandando fotografia? Vocês têm que aparecer aqui, vocês tomam jeito. Cadê o Tarcísio? Manda um retrato aí, meu filho. Que é isso aí? Olha lá, vai observando aqui. O Tarcísio, o Maurício, o Alexandre. Exatamente. Aí, Silvano. O Reiner. Quem mais? Nicásio. O Luiz Beto já deu o ar da graça aqui. Gente, vamos lá então. Ó. À nossa direita aí tá a nossa cineasta do grupo aí, que é a Ivaldira Bezerra. Ela reside em Santo Amaro, estado de São Paulo, aí, capital, né? Quem mais? No centro, lá de Espera Feliz, Minas Gerais. Espera Feliz é a terra do Rossano. Não é do Rossandro, não, do Rossano.
pertinho de Manhuaçu, de Caratinga, por ali, é a Rosimeire Salles, sempre também participando aí do Eva. Do nosso lado esquerdo aí tá a Vera Lúcia, lá de Valparaíso, aqui no Goiás, né? Bem aqui, porque eu falo que Distrito Federal é o quadradinho de Goiás. Tem mais gente aqui hoje, ó, tem mais Vera Lúcia. Tem a dona Vera Lúcia aí também, da nossa direita. Essa reside em São Paulo, lá no bairro de Parelheiros. E à esquerda aí, com o pôr do sol das Minas Gerais ao fundo, nas montanhas de Patos de Minas, Dona Angélica. Mais uma vez presente aqui no Evangelho de Amor, dessa vez, ó, com a Lívia ali, toda sorridente. Ela adorou o alívio. Já tem notícias aí então? Sim. Muito bem, gente. Mais algumas pessoas queridas aí, né? Sendo reconhecidas agora. Porque conhecidos nós já estamos, né? E agora reconhecidos. Então, hoje, continuando, né, com os recadinhos organizados pelo nosso querido Herculano Pires, nós estamos aqui para conversar sobre a prece. Sua água já deu bolinha hora dessa? Mas o que é isso aí? Você acabou de botar ela nessa caneca aí. Não tem, esses espíritos estão muito velozes. É, sim. Quem precisa, né? É baseado na necessidade? É. Aí tem gente feliz aí, mandando fotos aí com as águas fluidificadas. Tem gente fluidificando água até para beija-flor, até morcego tá vindo beber água fluidificada. Eu fiquei sabendo disso, que fluidificou a água dos beija-flores, aí no outro dia apareceu até morcego para beber da água. Tá vendo? Só não aparecer aqui no meu copo aqui. Você acha que esses bichinhos não são espertos, hein? Então, gente, vamos lá. Hoje é dia de nós tratarmos aqui do assunto espírita e a prece. Essa é mais uma chamada de atenção do Herculano Pires para que a gente faça uso, ele chama de armas, viu? Das armas que nós temos disponíveis, gente. Tá aí o convite. Para começar, o Espírito João de Deus, no livro Jardim de Infância, esse é um livro dedicado a crianças, viu? Ele traz um poeminha, eu falo poeminha com todo respeito, tá? Chamado Prece. E lá ele diz assim, ó: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Gente, esse pequeno poema aqui, eu adianto para vocês que ele resume a prosa dessa noite. Cantemos por obséquio. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo.
querer pra eu te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar, eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho que eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra eu te ver outra vez. Outra vez. Outra Prepara um beijo aí. Vou deixar você preparar. Esse aqui tem que ser preparado. Ele vai lá para Pernambuco, especialmente para Recife, lá para a residência da Ana Patrícia Falcão, que pediu pro Arthur e pro Gabriel. Ah, então lá vai, hein? Pronto, tá atendido. Vamos lá, gente. Como sempre aqui. Obrigada, Silvano. Silvano adora as músicas. Ele mais um tanto de gente, né? Lá, graças a Deus. Lógico. Quem não gosta dessa música aqui não tem uma música que fala que é doente do pé? É ruim da cabeça, doente? É ruim da cabeça, doente do pé. Gente, hoje vocês vão me observar um pouco mais de olhos fechados. É que eu coloquei uma medicação nos olhos e a luz me atrapalha, então tá tudo bem, viu? Não precisa ficar perguntando, você tá boa e tal. Dentro do possível, estamos bem. Então eu vou estar hoje mais de olho fechado por causa da medicação. Muito bem. Gente, Herculano Pires, né? Essas mensagens de Herculano Pires que nós estamos, né, utilizando recentemente foram inspiradas no livro chamado Tesouro dos Espíritas, de autoria de Miguel Vives, um espanhol, já desencarnado, tá? E hoje, né, o espírita e a prece. Você tem o hábito da prece? Como é a sua prece? É espontânea? Você tem necessidade de algumas preces decoradas? Como é que é isso? Se sente à vontade de realizar uma prece em público? Fica um pouco mais acanhado? Como é que é? Tem gente que reza o dia inteirinho, né? Como diria lá em Minas Gerais. Outros já nem tanto. Vamos pensar nisso. Diz Herculano Pires que é necessário também que os espíritas aprendam a usar a poderosa arma da prece, tão desmoralizada pelo automatismo, ou seja, por movimentos automáticos, né, gente? E aqui ele ainda diz, ó, automatismo habitual. Ou seja, o hábito da prece
que foi aprendido e ensinado ao longo de milênios, acabou desmoralizando o poder da prece. Sem moral, ou seja, não, isso aí não tem poder nenhum, não. Ele diz mais ainda, que esse automatismo habitual, muitas religiões formalistas relegaram. Ou seja, gente, por meio de uma mera repetição, por hábito, por obrigação, as religiões formalistas, ou seja, dogmáticas, né, com regras muito rígidas, a gente já falou disso dia desse, inclusive estão com dificuldade de se manterem, né, com a chegada desses novos tempos aí, desprezaram a prece. Literalmente foi isso que aconteceu. A prece verdadeira e poderosa, que é o que ele vai falar aqui. Bom, Chico Xavier, né, é uma anotação de Carlos Bacelli, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier. O Chico dizia assim, que a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir. Porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Então aqui a gente se pergunta, né? Nós estamos realmente, quando nos colocamos em prece, buscando essa fonte de inspiração para trabalharmos. Nós estamos, quando em prece, imagine você aí, procurando na oração forças para agirmos? Ou nós estamos simplesmente rogando forças, sabe-se lá de onde, para agir por nós, para fazer por nós? Jair Presente, no livro Loja de Alegria, ele nos traz aqui, gente, uma prece de um rapaz que a morte mudou. Eu trouxe essa contribuição aqui porque a gente já falou dessa questão da morte ontem, né? O espírita já tem uma visão bem diferente da morte. Nós não precisamos esperar a morte chegar para buscar uma renovação. E aqui é a história de um rapaz que a morte é que o ajudou a mudar, né? Olha como ele roga, como ele dirige a sua prece. Agradecemos, Senhor, nossa vida tal qual é, a nossa busca de paz, a bênção de nossa fé. O apoio dos companheiros que nos estendem as mãos, pelos quais reconhecemos que todos somos irmãos. Os próprios adversários, agradecemos também, nossos benditos fiscais, na terra e no mais além. Auxilia-nos, Senhor, a suportar a topada, o golpe, o tropeço e o tranco que nos esperam na estrada. Por toda desilusão que o tempo nos ofereça, pela força do problema que nos esquente a cabeça. Por tudo quanto nos dás, em forma de espinho e dor, melhorando-nos a vida, louvado sejas, Senhor. Cheia de graça,
Continuando então com Herculano Pires, gente. A prece, olha o aprendizado pela repetição aqui, viu? A prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe. Você já tinha pensado nisso? Como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis e como acentuou Miguel Vives, que é com base nele que Herculano Pires está argumentando aqui, né? Mas ele diz mais, gente. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas já existem alguns homens, seres encarnados, buscando calcular esse poder da prece. Nós já temos disponível vários estudos falando sobre o potencial da prece. Comprovação científica, hein? Daqui a pouquinho a gente fala nisso. Então, prece, gente, não tem fórmula. Para aqueles que se sentem envergonhados, esse recadinho aqui vai ser bem legal. Para aqueles que dizem ter dificuldades em orar, em rezar, prece não tem fórmula. Gente, prece é mais coração do que mente. Isso é uma analogia bem simples, né? É muito mais sentimento do que intelecto. A prece, ela precisa vibrar. E é sentimento que vibra. Eu não estou dizendo que palavras não podem ser carregadas de sentimentos de vibração capazes de gerar esse resultado. Mas as palavras por si só não têm tanta potência quanto sentimento. Então, quando a gente se coloca em prece e começa a pensar demais, raciocinar demais, buscar palavras demais, você perde a emoção do momento. Isso é natural que seja assim. Tem uma história que eu gosto muito, né, que é a história de São Benedito. Dona Clélia era devota de São Benedito, lembrava? Falo sempre, ela rezava muito, né? Com certeza, São Benedito fazia parte das preces. São Benedito, gente, ele é considerado protetor dos negros, né, dos pretos, porque ele era, né, de uma cor bem escura. Eu não posso ficar com dó de gastar tinta nele aqui, não. Eu sei que tem que ter cuidado de falar dessas coisas, mas São Benedito era um negão. Pode falar isso hoje? Não pode falar mais nada? Eu não sei nem como é que eu faço mais, não. Tô até com dificuldade. Protetor dos africanos. E tem mais um, protetor dos cozinheiros. E a gente vai entender agora o motivo de São Benedito ser considerado o protetor dos cozinheiros. Então, a história de São Benedito, eu sei que muitos de vocês já conhecem, né? Mas é bom lembrar porque alguns talvez não tenham essa informação. Na época que ele participava da congregação, era assim que diziam, né? Ele era, de certa forma, meio que excluído. Por quê? Porque intelectualmente ele não era tão adiantado assim como os demais companheiros, os irmãos, né, daquela congregação. Então, como ele não era considerado uma pessoa de cultura, ele era meio relegado. Inclusive, por isso, ele era destinado às atividades da cozinha. Por isso, protetor dos cozinheiros, né? Ele era destacado para trabalhar na cozinha. Mas o que importa para nós na reflexão de hoje da história dele é o seguinte: quando o nosso querido Benedito ia orar, ele saía para o quintal da congregação, se ajoelhava ao lado de um toco, né, ali de uma árvore, num toco mesmo, na verdade, e dizia só isso, ajoelhado: Pai, nego véi tá aqui. Essa era a prece de São Benedito. Mas a história conta, gente, que os irmãos da congregação que observavam aquela atitude de São Benedito,
Eles muito mais intelectualizados, né? Muito mais com conhecimento muito maior do que ele, eles narraram, isso tem registros, né? Que eles viam São Benedito como se levitando, literalmente. Quando ele se colocava em prece ali do lado daquele tronco de árvore ali, ele levitava. Tamanho era o potencial daquelas palavras simples, mas com uma entrega fora do normal. Ele chegava a levitar. Muitos conseguiam ver isso. E as palavras? Pai, nego velho está aqui. Gente, o que mais que precisa para uma prece? Vamos pensar? Herculano Pires está chamando os espíritos aqui para aproveitar. Não tem necessidade de repetição de palavras, gente. Não há necessidade, inclusive isso foi o que fez muitas pessoas perderem o sentido da prece. Tem gente que pensa, e às vezes a gente mesmo, que vai vencer Deus pelo cansaço. Repetindo, repetindo. Será que é isso? Outra coisa, qual a necessidade de palavras difíceis, né? Às vezes as pessoas ficam procurando palavras, né? Aquelas mais, como diz o Vitor, né? Aquelas palavras mais cabulosas para as preces. Palavras que nem fazem parte do vocabulário da pessoa no dia a dia, no cotidiano. Se fazem, não tem problema, porque você está se expressando com algo que já é seu, já é natural. Mas se não fazem, nós nos enganamos pensando que a gente está ali encantando, conquistando pessoas, que às vezes tem pessoas ouvindo, ou conquistando os poderes divinos. Então, a simplicidade, gente, não é a beleza da oratória, está na simplicidade. A prece, eu escutei isso do De Luca um dia, ele falou assim, que a prece não é concurso literário. Muito pelo contrário, é um diálogo. E aí, por isso que esse exemplo de São Benedito aqui é fantástico. Porque ele está ali, né, simplesmente dizendo o seguinte, Pai, eu estou aqui. Quando ele faz isso, é lógico que se é um diálogo, num diálogo você fala e você ouve. Ele está dizendo para nós o seguinte, que a prece é muito mais para se ouvir do que para se falar. Olha que fantástico isso. Talvez foi por isso que Jesus tentou ensinar a gente, né? Pai, seja feita a tua vontade, a vossa vontade. Mas, se nós observarmos bem, na maioria das nossas preces, nós rogamos o contrário. Deus, faz isso, 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 eu estou precisando disso, 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 fulano, aquilo, aquilo, aquilo. E falando, e falando, e falando. São Benedito não. Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui porque deve é. Eu topo qualquer parada. Na linguagem bem popular, é mais ou menos isso. Eu estou aqui para fazer aquilo que você achar melhor. Conta comigo. E ouve. É mais ou menos isso. Talvez esse seja o caminho para que nós, sei lá daqui quanto tempo, levitemos também durante as nossas preces. Essa prece cantada aqui agora, de nome Ouço Deus, é a composição do nosso Jerônimo Mendonça. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento
Vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor de ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Salve Jerônimo Mendonça. Muito bom. Gente, alguém aí não conhecia as fisionomias do Jeromão? Agora, pronto. Jeromão agora tá famoso, não é, Eva? Tá De verdade. famoso no mundo. Famoso no mundo. Grande Jerônimo Mendonça, né, gente? Essa canção ela é mais do que especial. Então, facilitou a compreensão da prece aí pela experiência de São Benedito? É coração, é sentimento, é entrega, é diálogo, é disposição para escutar. Continua Herculano Pires. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Gente, olha que beleza, imagina a prece como um grande farol. Pensa isso, iluminando a nossa estrada. A própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. Então, a ciência quântica, né, a física quântica especialmente, a cada dia nos apresenta resultados em relação à questão do pensamento como matéria, desse potencial do pensamento, essa capacidade que nós temos de, por meio do pensamento, nos ligarmos ao infinito, numa via de mão dupla, que vai e que vem em todas as direções. Sintonia. Hoje nós recebemos aqui, providencialmente, no Zap Zap, um vídeo de uma neurocientista. Olha isso, gente. Não tem nada... Olha, a questão de falar aqui, né, dele citar aqui que a ciência materialista, né, tem propósito de muitos, né, reencarnarem assim, extremamente materialistas exatamente para aprofundar um pouco mais e, num determinado momento, reconhecer Deus por meio da ciência. Provar a existência de Deus por meio da ciência. E vão chegando a essas conclusões, como, por exemplo, essa da força do pensamento. Essa neurocientista, ela chama-se Thaís Faria Coelho. Eu vou fazer questão, agora a gente tem condição de fazer isso, de compartilhar aqui, ao vivo no Eva, um trechinho da apresentação da Thaís Faria Coelho. Acompanhe. Quero
terminar com esse slide. Põe eu grande agora e ele pequenininho, por favor. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona. Se a gente parar para pensar, quando tem alguém prestes a cometer um suicídio, lá em cima num prédio, essa pessoa está olhando para baixo. Todos que estão ali embaixo e estão olhando para cima, orando, rezando, meditando, estão ativando o ponto de Deus, jogando vibrações para que aquela pessoa não faça isso. É como se Deus tivesse assinado a sua criação para dizer para você que, frente às dificuldades, aos chacoalhões que a vida nos dá, Ele está aí, dentro de você. Não só aqui não, viu, gente? Ele está. Mas ativem o ponto de Deus. Inconscientemente a gente faz isso. Quando você está passando por uma dificuldade, você dá aquela olhada para o alto, pronto, você já ativou essa área. Ativem o ponto de Deus. Saibam que vocês não estão sozinhos. Essa força, essa motivação está aí dentro de você. Basta despertar. Muito bem. A Liz comentava comigo aqui que essa moça aí, o povo de vez em quando dá umas cacetadas nela, sabe? Por que será? De onde vem tanta resistência, né? Especialmente quando alguém da área da ciência reconhece que há algo muito mais além do que aquilo que até então colocaram para nós como uma doutrinação. Gente, esse é um exemplo. Tem inúmeros estudos comprovando esse potencial dessa nossa capacidade de ligarmos esse nosso pensamento ao infinito. O apelido que dão é o de menos, mas eu gostaria de aproveitar esse caso aí que é apelidaram de o ponto de Deus na nossa mente, né? A Nete Guimarães trata muito desse assunto aí com outras palavras, tem outros neurocientistas aí, né, ocupando as tribunas espíritas também que trabalham isso com muita, né, competência. Mas uma coisa para mim ficou claro, e eu imagino que para você também. Você tem dúvida que a prece é um dos principais mecanismos capazes de ativar o que ela chamou de ponto de Deus dentro de nós? De acender essa luz divina que somos nós? Cantemos para o obséquio.
vestes prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Oh, la, 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 yeah. Oh, la, yeah, la, yeah. Oh, la, 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 yeah. Oh. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh, la, yara, yeah. Oh, la, 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 yeah. Oh, Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé em Jesus. O pensamento empregado na prece, continua Herculano Pires, leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Lembra de São Benedito? É isso aqui. O espírita já não pode duvidar do poder da prece pregado pelo Espiritismo. Gente, Kardec deixou um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo especialmente para as preces, sem dizer as inúmeras outras informações trazidas pela espiritualidade em todas as obras falando sobre a prece. Então nós não podemos duvidar disso.
Só que eu queria acrescentar uma coisa, porque eu me recordei de uma passagem, né, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, em que ele diz que a gente, além de não poder duvidar, tem um outro cuidado, que é o cuidado de não abusar da prece. Alex, mas que história é essa? Se a prece é tão importante, se ela tem um potencial tão grande, se ela é essa arma mais poderosa à disposição dos espíritas, por que eu não posso abusar dela, né? Porque a gente fala assim, ó, use e abuse sem contraindicação. Bom, aí já não é comigo a explicação vem do benfeitor chamado Aniceto. Gente, isso aqui está num capítulo do livro Os Mensageiros chamado Preparativos, ou seja, André Luiz, depois de percorrer as regiões umbralinas por anos, né, resgatado, tratado, cuidado, ele começou a receber oportunidades, ele pediu serviço. E ele, como médico que havia sido aqui na Terra, ele se aproximou dessa área da saúde, né? Bom, chegou um momento que, numa noite, né, numa conversa com o Aniceto, estava ele e um amigo dele, o André Luiz e um amigo dele, o Aniceto ofereceu para eles o seguinte, que os dois iam receber, é como se fosse um estágio, né? Falou o seguinte, vocês vão ter uma estação semanal de experiência e serviço me acompanhando nos hospitais espirituais, né? E naquele momento que André Luiz percebeu a oportunidade que ele já havia desejado, ele se sentiu extremamente inseguro. Ele pensou diante daquela proposta, ele falou assim, gente, mas está me faltando técnica espiritual para fazer isso. Eu não tenho confiança bastante em mim para começar a agir, para começar a atuar, e agora o convite chegou, como é que eu vou? Não tem como fugir disso. E ele narra lá no livro, né, gente, que o benfeitor não fez questão de esconder que escutou os pensamentos profundos dele. Então Aniceto virou para ele e falou o seguinte, André, você ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Gente, escuta isso aqui, quem ainda não teve a oportunidade de ter acesso a isso, para entender por que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos. É razoável, André Luiz, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente, o companheiro de André Luiz ali, né, que estava também recebendo a oportunidade do estágio, apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Olha isso. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, no entanto, receberem semelhante auxílio em prece. Pediu para eles fazerem uma prece. Só que aí que vem um alerta. Roguem a Deus, lhes permitam a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejem induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Olha aqui. Não podemos abusar da oração aqui, André. Segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, gente, ele está falando de nós aqui, ó, encarnados. Costumamos utilizá-la, a prece, em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento, em prejuízo de nossa própria iluminação. A gente pede as coisas que, se formos atendidos, nós vamos causar prejuízo para a nossa melhoria. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus,
compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas, e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, isso aqui é palavra de André Luiz, tá? Não me atrevi a falar, e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Então, gente, nós não podemos duvidar da prece, mas nós temos que ter um pouco mais de atenção para tirar melhor proveito, sem abuso e sem peditórios demais, especialmente daquilo que nós não necessitamos, né? Finalizando então aqui o recadinho de Herculano Pires, quando alguns mestres ocultistas ou espíritas desavisados chamarem a prece de muleta, o espírita convicto deve lembrar que o Cristo também a usava e também a ensinou. A abençoada muleta é essa, que o próprio mestre dos mestres não jogou à margem do caminho em sua luminosa passagem pela terra. Quantas vezes, nos momentos felizes, nos momentos de angústia, nos momentos de vitória, nos momentos de dificuldade, Jesus lançava a mão da prece. A gente já vai caminhando para as conclusões aqui. Eu quero deixar só um pequeno vídeo que foi produzido num filme, né, sobre Jesus, dos Mormons, né, da igreja dos santos, de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, né? Está no mundo inteiro fazendo um trabalho maravilhoso, né? Não só externando palavras, mas principalmente agindo, que mostra um pedacinho, é coisa pequena, 2 minutinhos, do Sermão da Montanha, né? E do momento em que Jesus ora conosco e nos ensina. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Pai nosso
teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Laralaie. Muito bom. Gente, nós vamos caminhando então para encerramento do Eva dessa noite. Felizes, né? Gratos aí pela companhia feliz também de cada um de vocês. Agradecidos a Deus pela oportunidade, né? Aqui, na verdade, as canções especialmente são verdadeiras preces, né? Quando a gente se dispõe a ouvir com o coração. Então, amanhã nós estaremos aqui. Olha que tema interessante, gente. Ser feliz. Veja só, hein? Nós aguardamos vocês aqui para aprender um pouco mais, né, sobre essa questão da felicidade aí. Que mais? Ah, ó, se fez sentido para você hoje aí, ó, deixa seu joinha, né? A gente fica agradecido porque isso faz com que o YouTube espalhe, né, esse evangelho de amor aí para mais pessoas, né? Isso é, na nossa opinião, é muito importante, né? Eu finalizo então, já me despedindo com... São duas trovas, né? Está no livro Chico Xavier, Coração Missionário, e é um pequeno poema trazido pelo Espírito Maria Dolores, e fala exatamente sobre as preces, né? E diz o seguinte: a prece onde for, seja onde for, ditada por teus lábios ou pelos meus, é uma prova irretorquível da existência de Deus. E se surgem embaraços na vereda que transpus, a prece me leva sempre à direção de Jesus. Salve Deus, salve Maria Dolores, salve Chico Xavier, salve Kardec, salve o Cristo, salve o Eva. Boa noite, gente. E com essa prece cantada final, nós vamos receber o passe e pedir a Jesus a fluidificação da água, que as águas estejam preparadas e que a nossa fé esteja alerta
e acesa. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E assim nós agradecemos a Jesus por mais essa noite de bênçãos, pela presença da espiritualidade, nos ensinando, nos acolhendo, aliviando as nossas dores. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça. Um exemplo de oração viva, 24 horas por dia. Muito obrigada à espiritualidade que sustenta o Evangelho de amor, que possam levar aqueles que vieram, os desencarnados, em paz para os lares espirituais, os hospitais, as escolas, onde houver necessidade. E que essa luz de Jesus, interminável, incalculável, possa penetrar o lar de cada um aqui representado, imantando as águas, aliviando as dores, higienizando o ambiente, nos dando a chance de mais uma vez aprendermos a orar de verdade. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz de Jesus. Quanta luz. Muito bem, graças a Deus, agradecemos toda a espiritualidade amiga ligada a nós.
e que essas bênçãos dessa canção maravilhosa que nos remete a um conforto espiritual tão grande permaneçam em nossos corações e nos nossos lares. Muito obrigada pela presença. Beijo grande, fiquem com Deus e lá vai o seu beijo. Pega que ele hoje é cheinho de luz. Lá vai. Vai com Deus, beijinho. Vai com luz. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.